Tá. A gente está falando de relações étnico-raciais, políticas de identidade indígena, e a gente também está falando de memória, né? Acho que se eu for falar de ancestralidade, eu estou pensando em pertencimento, em memória, e se eu for falar de identidade indígena, estou falando de políticas de identidades indígenas, então a gente sabe que são construções, né, que aí que estão entrelaçadas desde o começo aí das criações dessas identidades indígenas. Enfim, que o Anibo Quijano fala, né, a construção da identidade indígena é correlatamente também a construção da identidade branca, né. Bom, para mim, ser indígena se trata de uma outra política. Se trata dessas políticas de nações indígenas que são sociedades, organizações sociais, que têm sua própria maneira de existir, mas foram atravessadas pelo colonialismo. Né? Né, para mim, e essa ancestralidade ela sobrevive por meio da língua, por meio do território, por meio da memória, por meio dos conhecimentos, que são específicos, mas também que se reatualizam, né? A gente tem uma oficina de estudos no sábado com professores de língua macuxi. A gente trabalha criação de textos e planos de aula. E aí os parentes falam assim que a gente está se atualizando, né? Está se reatualizando, está criando outras coisas, como saudações que não existiam. Moriwei, Morikomra, Moriwaron, que seria bom dia, boa tarde, boa noite, não existia antigamente. Existia Moribenan, Moribenandã, Erebandã, né? Que é você está bem, vocês estão bem, chegue, né? Não tinha a palavra obrigado, tinha o equivalente a está bom, né, na tradução que você fala, moribeman, que é bem parecido, inclusive, com moribenan, né, moribenan com N, para saber se você está bem, moribeman, se ele está bom, né. Então, a gente vai também trabalhando a língua conforme o tempo vai passando e vai criando, né, embora exista uma reivindicação dos professores dizendo, eu quero falar como os mais velhos, eu quero falar como os avós, quero falar como os antigos, não quero, né, tá bom, né? Pode falar, mas a gente também, né, entende que a língua vai se atualizando. E aí, nesse caso, isso para mim é ter essa ancestralidade, né? É ter esse conhecimento dessa sociedade que ela é distinta, mas que ela é atravessada por esse colonialismo. E aí, ser indígena no Brasil se trata de relações étnico-raciais, especificamente de relações étnicas, porque o Estado brasileiro não tem teoria e não tem políticas para relações raciais no que se diz respeito aos povos indígenas. E aí a Laís Munihin, né, que é do povo Machacali, ela tem uma perspicácia maravilhosa, assim, quando ela fala que isso também depende da academia, né? Isso é proveniente da academia, porque a antropologia estuda relações étnicas, né? Então, quando a gente está falando de relações étnicas, tem uma outra linguagem, discriminação, preconceito. Você já viu, por exemplo, a antropologia denunciar racismo? Até 2019, nunca tinha conhecido um artigo, até o artigo coletivo da Lúcia Sá, do Felipe Tuchá, né, e alguns outros pesquisadores falaram pela primeira vez de racismo contra povos indígenas, usar o termo, assim, né? E a sociologia se ocupa de relações raciais. Se a sociologia se ocupa de relações raciais e a antropologia de relações étnicas, a gente quase não vê essa discussão assim aflorar no que diz respeito a racismo contra povos indígenas. Porque a gente está falando, então, de uma outra linguagem, que se trata de discriminação, né, de preconceito, que na balança parece menor, parece uma violência menor, né? Se você vai fazer uma hierarquia, parece uma balança menor de violência, quando não é, né? E entre vários mascaramentos que esses problemas trazem. Então, como que a gente trata uma pessoa que tem um fenótipo? Eu vou usar o exemplo pop, né? Tem uma BBB agora, tem uma integrante do Boi, que é folclórico pra caramba, isso já, né, um outro problema de Brasil, né? Não é nem dela, é um problema de Brasil, que a Isabela Nogueira, Isabela Nogueira, eu acho, ela tá no BBB e ela tem um fenótipo indígena. E ela não se declara indígena, ela se declara descendentes, né? E a descendência é uma produção de identidade do Brasil que vem com o projeto de integração. O projeto de integração se ocupou por quase um século de
para tentar apagar a identidade indígena, né? Não era permitido ser indígena e brasileiro, ou só indígena, né? Era o projeto oficial, era um projeto de tornar o indígena brasileiro. Então, quando eu falo de política de identidade, eu estou falando dessa política, de uma política cuja nação tentou apagar essa identidade e de como ele reconhece hoje. Quem são os verdadeiros indígenas para o Estado brasileiro? São os sujeitos indígenas que estão dentro de comunidades, são os sujeitos que têm RANI, né? Ou seja, precisam ser oficializados pelas próprias instituições, ou que estão ali dentro dessas terras, e que, no fundo, ainda são o maior problema do Estado brasileiro. Né? Porque se não tivesse indígenas de verdade, o Estado brasileiro poderia se ocupar dessas terras que ele tanto almeja para fazer projetos predatórios. E isso é extremamente problemático. Então, o que é ser indígena hoje depende de políticas de identidade que não podem ser esquecidas, desde o primeiro Código Civil de 1916, quando o Brasil declara sujeitos indígenas silvícolas, até o reconhecimento dessa identidade em 1988, né? dessa permissão, e ainda entre aspas, porque os territórios indígenas são de pertencimento da União, não são de povos indígenas, né? Ou seja, ainda são territórios tutelados. E a identidade ela está ali, né, vinculada a esse território, mas também nesse sentido de essa pseudo-emancipação. Eu acho que é isso, então. Para mim, a ancestralidade ela tem a ver com esse pertencimento a nações dentro desse Estado-nação que não são reconhecidos, mas que lutam pelo grande nome que é a autodeterminação. Autodeterminação significa soberania dos povos indígenas, significa todo um desenvolvimento a partir da própria cultura, e aí eu não estou falando de projetos menores, projetos que vão atrasar o progresso, mas pelo contrário, são projetos conscientes. E aí a ganância, né, estatal, ela às vezes ela não se permite isso, ela não se permite o próprio tempo, né, de se desenvolver com qualidade, mesmo com óbvios e nítidos impactos, né, negativos. Então é isso, para mim, política da identidade, de ser indígena, tem a ver com relações étnico-raciais extremamente complexas no Brasil. Veja, a lei do Estatuto de Igualdade Racial não contempla povos indígenas, né? A gente não tem uma lei específica que trate de povos indígenas. E, por fim, pertencer, ter ancestralidade indígena tem a ver com esse pertencimento, né, de sujeitos que pertencem a nações que não são reconhecidas dentro de Estados-nações.